Obrigado, Sr. Presidente. Os cumprimentos ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado e a todos os colegas deputados. Sr. Ministro, há uma matéria que poucas vezes tem sido abordada, tem a ver com instrumentos fundamentais para as políticas do Estado português, nomeadamente para as áreas em que o Sr. Ministro tutela, e esses instrumentos são os fundos comunitários. E que nós deparamos perante aquilo que são as verbas de execução do Fundo de Coesão, mas também daquilo que são as verbas do PO-SEUR, portanto, o programa essencial que sustenta as políticas deste Ministério, mas também até as próprias execuções dos programas operacionais regionais não são nada famosas, antes pelo contrário, apresentam resultados desastrosos que acompanham mais ou menos aquilo que é a execução do investimento público português. E esta era uma primeira pergunta que eu queria fazer ao Sr. Ministro: o que é que se devem tão maus resultados no âmbito daquilo que é a execução deste Governo e na utilização dos fundos comunitários? Porque no último relatório que nós temos do Portugal 2020 os resultados são mesmo muito maus. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer-lhe que recordo-me bem qual era a taxa de execução do programa PO-SEUR à data em que este Governo tomou posse. Era de 0%, não tinha sido executado dinheiro algum. Neste momento, aproximadamente 60% das verbas do PO-SEUR estão já comprometidas em projetos aprovados e correm em velocidade cruzeiro a execução desses mesmos candidaturas. O PO-SEUR tem 3 eixos, 1, 2 e 3. No que diz respeito ao segundo e ao terceiro eixo, o volume das aprovações está já até a aproximar-se, no caso do eixo 2, que é o do risco dos 100%, e do eixo 3 tem também uma aprovação que já ronda os 70% a 80% de aprovação de candidaturas. No que diz respeito ao eixo 1, de facto, a taxa de aprovações é mais baixa. Mas não é mais baixa por ausência de candidaturas. É mais baixa porque é fundamental fazer uma reprogramação. Não. No que diz respeito a uma pérola que nós tínhamos no PO-SEUR, como, por exemplo, a existência de 120 milhões de euros destinados a comprar contadores de eletricidade inteligentes, aquilo que nós iremos aprovar desses 120 milhões de euros são mesmo 0 euros. Não faz qualquer sentido aprovar qualquer candidatura aí e nem iremos sequer promover os avisos. De igual forma, quando havia 200 milhões de euros para a eficiência energética da habitação, 45 milhões de euros foram aprovados e bem no IFRU, os outros 155 não fazem qualquer sentido porque aprovamos a Casa Eficiente, tem exatamente o mesmo objetivo e que tem mais verbas do que este. Portanto, sim, no que diz respeito ao eixo 1, as aprovações são inferiores à média, mas são inferiores à média porque ele era um eixo mal concebido e errado naquelas que eram as suas prioridades. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado, retoma a palavra. Sr. Ministro, a resposta que nos deu não é clara, porque o Sr. Ministro falou de compromissos e os compromissos, de facto, são muito elevados. A questão central passa precisamente pela execução dos fundos comunitários. O Fundo de Coesão tem uma taxa de execução, está aqui no relatório, portanto o relatório não engana, de 8,4%. E já passou 2014, o ano em que o Sr. Ministro disse que era 0, o ano de arranque, 2015, 2016, 2017 e vamos bem embalados em 2018. E o PO-SEUR tem uma taxa de execução em 8,9%. E os PO regionais, onde também tem instrumentos de política nesta área, têm umas execuções que variam 8,7% Lisboa e 12% no caso do centro, do PO Centro. Portanto, também não são nada famosas as execuções. Portanto, estamos a falar de despesa validada. É nisso que estamos a falar. E o Sr. Ministro aí tem muito a desejar, porque naquilo que são as respostas que deve dar, portanto, não as deu, falou de compromisso e compromisso não nos serve. Mas também da pérola que o Sr. Ministro herdou, e de facto ela pode ser transferível e pode ser reprogramável, como está a ser feito nos fundos comunitários. Há aqui 2 questões essenciais. O Sr. Ministro opta por uma questão do investimento da Casa Eficiente. Positivo, não somos contra. A questão central é que a Casa Eficiente estamos a falar de recorrer a empréstimo, enquanto nos POs, nos programas operacionais, estamos a falar daquilo que tradicionalmente se chama fundo perdido. Taxas de 85% na maioria deles. No caso da eficiência energética, há aqui variantes que são diferenciadas. Mas, Sr. Ministro, mas na maioria dos programas, e pode fazer essa opção no conjunto de programas ao nível da reprogramação, e a opção que o Sr. Ministro fez foi, efetivamente, alocar essas verbas precisamente em Lisboa.
ou quer alocar, não alocou nada, quer alocar, pretende nesta reprogramação, ao contrário daquilo que os autarcas nacionais pretendem, alocar essas verbas, portanto, para o Metropolitano de Lisboa. Ele é importante, de facto, a questão é que, investindo em Lisboa, não investe no país. Eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Ministro sobre estas matérias. Por favor. Sr. Deputado, muito obrigado por me permitir até corrigir uma coisa. Compromisso quer dizer candidatura aprovada. Quer dizer, candidatura aprovada, candidatura que está em curso e da qual o Estado não é seu promotor. E por isso são exatamente os promotores que a estão a promover. Sei bem que a taxa de execução das verbas não está nos 60%, rondará neste momento do PO-SEUR um valor que há de estar a chegar aos 20%, se não ultrapassou já. Seja como for, sim, muito gostaríamos de ter já uma maior execução dessas mesmas taxas. Mais duas questões, ou mais duas respostas às questões que me colocou o Sr. Deputado. Não é verdade que a eficiência energética da habitação alguma vez fosse a fundo perdido. Não é verdade. O que lá está escrito no programa diz que não é. Aliás, a componente que foi aplicada relativamente ao IFRU não é a fundo perdido e, por isso, a maior parte de todos estes instrumentos, aliás, batizados instrumentos financeiros, tem necessariamente a devolução do dinheiro emprestado. Sr. Deputado, o PO-SEUR tem 3 eixos, repito, e o primeiro é dedicado à descarbonização. Existe no contrato de parceria assinado pelo Governo de Vossas Excelências, e eu não critico em nada, uma parcela que é de uma parcela de todas as verbas dos fundos comunitários têm que ser dedicados à descarbonização. Dito de outra forma, a verba que está no eixo 1 não pode passar para mais eixo algum. Tem que ficar naquele e só naquele. E insisto nesta conta. A reprogramação que está a ser feita do ponto de vista das verbas é pegar em 120 milhões de euros que eram para instalar contadores elétricos pelo país, coisa que o mercado está a fazer. E eram 155 milhões de euros para a eficiência energética da habitação. Arranjamos coisa melhor, coisa mais simples e com mais dinheiro, se não esses 200 milhões de euros. E esta verba que aqui está tem que ser aplicada em projetos de descarbonização. E é evidente que, para se cumprirem as metas de Paris, estes projetos têm que ser o mais capazes possível no sentido de reduzir as emissões atmosféricas. E dessa forma foram escolhidos 4 projetos. Expansão do metro do Porto, que aliás quem vai ter uma porcentagem maior, expansão do metro de Lisboa, a construção do sistema de transportes do Mondego e a renovação da linha de Cascais. Dito de outra forma, é falso que se esteja a retirar um tostão, um euro que seja, de projetos que podiam ser noutras zonas do país para se fazerem estes projetos. Quem disser isso uma vez, engana-se uma vez, quem disser 10, engana-se 10 vezes. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado, por favor. Sr. Ministro, as verbas da eficiência energética e dos contadores inteligentes, aquelas que os senhores estão a aplicar precisamente nos metros com o argumento da descarbonização, elas podem ser efetivamente aplicadas nas regiões de convergência, nas regiões do interior, onde elas são mais necessárias. Senão estamos permanentemente a sobrecarregar a proa do mesmo navio, sempre do mesmo lado, que é o lado de Lisboa, com mais investimento, com mais transportes, com mais pessoas, com mais carros, é isso que estamos a fazer. E o efeito é efetivamente perverso, Sr. Ministro, não é isso que nós queremos para o país. Queremos efetivamente apostar nos territórios de baixa densidade, na convergência, e estas políticas não nos levam lá porque há aqui uma opção. E a reprogramação estratégica, se ela for efetuada com uma devida avaliação que não está a ser feita, poderia permitir efetivamente a alocação de verbas para os territórios mais frágeis do nosso país e contribuir para a convergência nacional. E isso não está a acontecer. Sr. Ministro, mas trago o tema que o Sr. Ministro abordou aqui, que também é importante e que tem a ver com o Governo criou, portanto, o projeto piloto há um ano atrás para a gestão das áreas protegidas, mas também para a questão relacionada com a área protegida do Tejo, uma matéria muito importante, em que este envolve, tanto 3 tipos de entidades, portanto, as câmaras municipais, o ICNF e também as ONGDs. E esta é uma matéria importante. A pergunta que eu faço é porque é que demorou um ano, Sr. Ministro, desde o arranque do projeto até agora, efetivamente, começar a ser concretizado. Sr. Ministro, por favor. Obrigado. Começo por registar que o Partido Social Democrata acha que não deve ser ampliado o método de Lisboa, não deve ser ampliado o método do Porto, não deve ser de uma vez por todas resolvido o sistema de transportes do Mondego e que também acham que a linha de Cascais não precisa de qualquer intervenção.
Esse é o primeiro registro que eu faço. Ao Sr. Deputado, não foi ao final de um ano que começou a ser concretizado o projeto de piloto da área protegida, do Parque Natural do Tejo Internacional. Foi agora um ano. E foi agora o tempo de fazer o primeiro balanço. O projeto começou logo a seguir. O projeto de intervenção que nós mostramos agora não é aquilo que vamos fazer. O projeto de intervenção foi feito ao longo deste tempo, conduzido em parceria pelo ICNF, as autarquias, a Quercus e o Politécnico de Castelo Branco. Projeto esse, no qual se verifica que, quando nos sentamos à volta da mesa e discutimos as coisas, aquelas que parecem ser interesses divergentes, afinal não o são. São até muito parecidos entre si. E há aqui um conjunto forte de ações, desenhadas localmente, que têm naturalmente sempre uma presença muito forte do próprio ICNF e que permitem que o Parque do Tejo Internacional, e neste momento, ao fim de um ano, há uma coisa que eu sei, o balanço que eu faço é muito positivo. Há uma coisa que eu também me comprometi perante esta Assembleia, foi a trazer aqui a avaliação que fazemos dele propriamente dito. Essa avaliação não está a ser feita por nós. Foi contratada fora a uma ONG também, que representa uma ONG europeia, que representa um conjunto vasto de várias ONGs, entre elas portuguesas. E, portanto, é este trabalho que está a ser feito. Muito obrigado. Sr. Ministro, não ponha palavras na minha boca que eu não disse. Eu nem sequer falei do metro do Mondego, nem sequer falei do metro do Porto, falei de Lisboa. E quando falei de Lisboa, referi precisamente que estamos a retirar verbas, ou não estamos a aplicar verbas no interior que poderiam ser aplicadas. E esta é uma opção de governo, sendo que os fundos da convergência têm precisamente esse objetivo, fazer essa mudança. Portanto, não vale a pena fazer aqui umas tentativas de dizer uma coisa do que eu não disse. Já agora, Sr. Ministro, uma pergunta muito simples é porque é que foi escolhida apenas uma ONGD e já agora quais foram os critérios da escolha da Quercus, em concreto, se o Sr. Ministro citou. Sr. Ministro, por favor. Muito obrigado. A resposta é muito simples, porque a Quercus é, de todas as ONGs que conhecemos, aquela que tem um trabalho executado desde há mais tempo no Parque do Tejo Internacional, mas não estou a colocar, de facto, palavras na sua boca. A Vossa Excelência referiu-as e referiu-as quando omitiu algumas coisas como sejam estas. Quais foram as opções de descarbonização feitas pelo Governo de Vossa Excelência? Nenhuma. Aquilo que fizeram foi aquilo que já descrevi e que são mesmo uma pérola que eu até tenho dificuldade em qualificar. E aquilo que nós estamos a fazer, porque Portugal tem que reduzir em 30% a 40% as suas emissões atmosféricas, 25% dos transportes, é fazer esta mesma aplicação, onde evidentemente é mais sensível à descarbonização. O eixo 1 tem como fito a descarbonização e não pagar este modo de transporte ou aquele outro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, ainda vamos ver se essa famosa pérola não cai no bolso dos contribuintes através do pagamento agora com os privados a fazê-lo indiretamente na fatura. Estamos habituados a isso, esperemos que isso não aconteça. Mas ainda que estamos na conversa de Ródão, de Vila Velha de Ródão, há aqui uma questão importante que o Sr. Ministro também referiu, que tem a ver com a questão das lamas e a aplicação das lamas. Numa primeira fase, elas foram colocadas, portanto, na margem esquerda do Tejo, portanto, mais precisamente em Nisa, portanto, foi uma situação, no conceito de Nisa, portanto, foi uma situação temporária. Seguidamente, elas foram colocadas em área protegida. O Sr. Ministro, a resolução do Conselho de Ministros, traz aqui um aspecto que, um regime excepcional para colocar lamas e que têm danos ambientais significativos, serem colocadas, portanto, numa área protegida. Nós temos sérias dúvidas sobre essa aplicação e gostávamos de saber que estudos, nós não conhecemos estudos, nem as organizações ambientais, pelo menos as com que nós falámos, os estudos que sustentam essa possibilidade. E gostava também de perceber porque é que a resolução do Conselho de Ministros é a primeira do que o parecer do ICNF. Eu gostava de confirmar. E já agora, que estudo é que existe para a localização naquele sítio, mais especificamente numa área de acolhimento ambiental, área protegida. Muito obrigado. Sr. Ministro tem 6 e 4, 10 segundos para responder. Já está a contar com a...
Deputado, na expectativa de poder responder de facto mais à frente, dizer que não há obra sem estaleiro e, portanto, não vai ser depositada nem um quilo de lamas em nenhuma área protegida. Num território que é todo ele das Portas de Ródão, foi encontrado um espaço que é um espaço que tem uma densidade florestal parecida com o meu penteado, que é um antigo areeiro, e é aí que estão a ser pousadas temporariamente estas mesmas lamas. Todas elas irão sair dali na primeira das oportunidades. Os estudos, mais do que foram feitos, foram estudadas várias localizações alternativas e o parecer do ICNF, que nomeadamente diz quais são os aspectos que têm que ser protegidas, quais são as horas do dia em que se pode trabalhar para não perturbar nem os pássaros nem os morcegos, será escrupulosamente cumprido. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado, 9 segundos para terminar. Sr. Ministro, só uma nota final, porque temos que falar da questão da habitação. Naturalmente é um tema que ainda vai ser abordado, ainda vamos ter a possibilidade, em futura ronda, voltar ao tema. Há aqui avanços significativos, mas a primeira pergunta que fazemos sobre esta matéria é se de facto tem havido coordenação com o Partido Socialista, que as propostas do Partido Socialista, nomeadamente por iniciativa da deputada Helena Roseta, parecem-nos antagónicas e até castradoras daquilo que poderá ser o avanço do mercado de arrendamento e do mercado social de arrendamento. Parece-nos a nós que estamos perante situações claramente antagónicas, até de risco para os proprietários, de risco para os investidores, de risco de que eles querem fazer poupança e, efetivamente, o Estado, numa lógica sobranceira, toma iniciativas com base nos bens privados. Não nos parece a melhor solução, mas teremos certamente a oportunidade de ainda falar melhor sobre este tema. Muito obrigado.